Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Hoje o tema é impermeabilização e aqui estamos com o especialista Ednei Lopes. Bem-vindo, meu amigo. Opa, eu que agradeço o convite, Felipe. É muito bom aqui estar falando de impermeabilização, falando da parte de patologia com você. É um prazer estar aqui para tirar um pouco da dúvida do pessoal dessa área tão obscura da engenharia. Olha só, ADPAT Podcast, seja bem-vindo. Estamos aqui num especial FEIPAT, que é a Feira de Patologia das Construções. E patologia não é só sobre problemas, é sobre soluções, sobre cuidar, sobre construir bem. E nós vivemos isso em uma feira na São Paulo Expo, onde nós pudemos ali, naquele momento, compartilhar experiências, uma feira altamente técnica que contou com a presença do Ednei Lopes. Como é que foi a experiência de viver ali na FEIPAT, irmão? Foi muito bom, muito bom. Muita gente diferente, foi legal ver o pessoal de fora do nosso setor. Veio muito síndico, construtora, pessoal do departamento de qualidade. E a gente trocou um pouco, conseguiu falar um pouco da nossa expertise, nossa técnica, nosso trabalho. Tanto da parte de consultoria, a parte de execução, a parte de detecção de infiltrações com os traçadores químicos. A gente conseguiu expandir bastante nossa área de atuação e trazer um pouco para o mercado do conhecimento, né? Conhecimento guardado não serve para nada. Com certeza. E foi uma feira que pegou o mercado meio de surpresa, que nós construímos ela por meio de um sonho, né, de termos no mercado da construção civil uma feira técnica que tenha networking, que tenha geração de construção de negócios. E nesse processo o pessoal tem conhecido, e o ano que vem, 2026, teremos a segunda edição. Com vocês já estão com o stand reservado junto com a gente. Já reservamos no mesmo dia. No primeiro dia a gente viu, foi um sonho que a gente acreditou, foi um sonho diferente, falou. Quem trabalha nessa área é muito sonhador, afinal, são áreas não tão, vamos chamar assim, de glamurosas na faculdade. Na faculdade todo mundo quer ser calculista, quer tocar obra. A hora que você vai falar de patologia, impermeabilização, pessoal, fachada, o pessoal dá aquele susto, não tem aquele peso todo, a gente não tem esse foco. Então falta conhecimento técnico. A hora que você vê com a proposta que a gente abraçou de trazer conhecimento técnico, com network, divulgar o que a gente tem, o que a gente conhece, nossa experiência, estamos juntos, fizemos a primeira, vamos fazer a segunda, a terceira, 28ª, estamos aí. Vamos construir essa história. E foi na FEIPAT que nós nos conectamos de fato, né? Já conhecia de ouvir falar, mas vivendo ali intensamente, conseguimos aí construir uma relação bacana. Foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente. A gente já tinha se falado acho que umas 2 ou 3 vezes, se encontrado em obra, em concorrências, que eu te indicava, você me indicou por meio de amigos em comum, mas lá a gente, na montagem dos estandes, a gente sujo, montando stand, arrumando as coisas, carregando caixa, procurando algum lugar para comer, porque vida de stand é difícil. Quem não montou stand, gente, vocês não sabem a dificuldade que é meia-noite, 1h da manhã, carregando caixa, tudo fechado, alguém procurando onde comer, porque não tem. E a gente monta na madrugada, para no dia seguinte ter a feira do jeito que estava lá, todo mundo... Aquele bom desafio, né? Como montar uma boa festa, como nos divertirmos junto. E quando a gente faz isso com as pessoas com quem a gente gosta, com quem a gente se relaciona bem, os desafios se tornam em boas lembranças, em experiências bacanas pra gente. Ah, com certeza. Não, agora, me diga, quem é o Ednei Lopes, filho? Putz, eu acho que a palavra sonhador é uma palavra importante. Comecei na FATEC. Diferente do que muitos pensam, minha formação não é engenharia. Eu fiz tecnologia da construção civil.
Quando eu terminei a faculdade, já trabalhava numa indústria de impermeabilização. Aí eu terminei a faculdade, fui fazer a pós, me especializei em impermeabilização. E quando eu terminei a especialização, já estava no meio da pandemia, já tinha minha empresa montada. Aí eu consegui seguir carreira. Fui convidado para dar aula, aí fui convidado para montar o Aqualume, que foi uma ideia que surgiu dentro da pós-graduação minha e do Alexandre Sonsini. E aí a gente continuou nessa trajetória. Aí, paralelo a isso, eu tenho a aplicadora, a SP Imper, que faz aplicação de impermeabilização. E agora a gente está fazendo a certificação para ser um aplicador do teste de LD, que a gente consegue achar vazamentos sem quebrar a laje. A gente acha com uma precisão ali de centímetros, onde tem um furo numa manta, numa cobertura, sem quebrar. Então, isso é uma revolução para o mercado. Falo, é a cirurgia robótica, que antes, quando você ia operar o joelho, abria um talho de 60 centímetros, e hoje é um furo do tamanho de uma caneta Bic. Eu falo que é trazer uma tecnologia parecida com essa para a impermeabilização, pensando em mudar o futuro, né? Onde a gente tem que pensar em sustentabilidade, evitar demolição, evitar quebra, tudo isso para diminuir a pegada de carbono e ter um mundo para ter a 28ª, 30ª FEIPAT. Se a gente tiver um mundo destruído, nada vai adiantar. A gente precisa pensar em ecologia, em sustentabilidade para ter uma vida longa para o planeta. Sensacional. Muito bom, meu amigo. Você está com quantos anos? Eu tô com 32. Um jovem sonhador. Um jovem sonhador. Batalhador. E como que você encontrou a impermeabilização? Passou rápido ali? Você começou na FATEC Tecnologia já pensando em Imper ou foi por uma oportunidade ali no meio do processo? Na verdade, eu fui para a FATEC meio que uma falta de escolha, entre aspas. Eu comecei a fazer matemática no Instituto Federal. Fiz 6 meses de matemática. Aí, por causa de um tio meu, eu quis mudar para a área de civil. Ele tinha uma pequena construtora, me levou para ver umas obras. Eu falei, acho que isso aqui é mais legal do que dar aula. Embora eu goste de dar aula, eu queria alguma coisa um pouco diferente. Aí eu fiz. Naquele ano, eu fiz um vestibular, eu fiz vários vestibulares, fui aprovado FEI, FAAP, Mauá. E na USP, aquele ano em específico, eu não fui. Eu tinha sido aprovado nos 2 últimos, tanto no terceiro colegial, quando eu fui fazer matemática eu também passei, mas eu passei para meteorologia, acabei escolhendo matemática. E naquele ano, por uma questão de 1 ponto, eu não fui. Eu acabei entrando numa crise de depressão. E quando eu consegui me recuperar, a única faculdade que ainda tinha matrícula aberta que eu tinha passado era a FATEC. Eu falei, vou fazer 6 meses de FATEC e depois eu vejo o que eu faço da vida. Aí eu fui para a FATEC. É um curso diferente, é um curso onde a gente tem uma pegada mais prática. Muito bom. Eu gosto. Eu falo que é uma referência esse curso. É uma referência, tem professores ali geniais, principalmente pessoal da área de concreto, que gosta dessa parte mais química. Eu vi na faculdade, em 2012, eu vi microscopia ótica de concreto, formação, estringita tardia, reação álcali agregada, eu vi isso na faculdade. O pessoal demora muitas vezes para ver isso numa pós-graduação. Na vida. E assim, por quê? Tem professores de ponta do mercado. E é uma faculdade voltada mais à aplicação, mais à parte prática do que a teórica. Quando o curso foi criado em 1950, salvo engano, por Ramos de Azevedo, a ideia era essa. E até hoje ele carrega essa essência. Aí quando eu estava no 2º semestre, abriu um processo seletivo para uma indústria em São Paulo e eu me inscrevi. Eu passei no processo seletivo dessa indústria e eu fiquei 5 anos trabalhando nessa indústria na área de departamento técnico. Comecei lá como estagiário, resolvia só aquelas buchas que ninguém queria, cálculo de consumo, revisar boletim técnico, fazer compatibilização do boletim. Pega o boletim dos concorrentes, vê o que tem diferente, faz análise, entende. Aí eu fui subindo ali dentro, foi uma subida relativamente rápida, até chegar na parte da indústria de conhecer formulação, conhecer fabricantes de matéria-prima, então participar das reuniões da BNT, que foi onde me deu um vislumbre de onde eu poderia chegar. Infelizmente, por questões econômicas, na época da crise, ela veio a fechar. Hoje ela é só uma revenda. Ela tinha 2 fábricas acabaram fechando. E quando as fábricas fecharam, eu resolvi sair para buscar coisas novas.
Aí eu acabei montando a primeira aplicadora que eu tive. Aí, devido a brigas de sócios, separação de sociedade, aí eu fechei, montei a segunda, que é a que eu tenho hoje, que é a SP Imper. E na pós-graduação, como eu já falei, eu conheci o Alexandre, que também é outro sonhador, que a gente tem um monte de projeto junto. Acho que o mais famoso aí pelo Brasil é a Aqualume. Aqualume. Incrível. Olha, vamos organizar essa história aqui, porque a gente aprende aqui, né, a contar histórias e também muita técnica. Nós vamos pegar aqui todo o seu conhecimento. Uma parte dele, pequenininha, pelo menos. Mas é importante a gente entender, neste caso, a importância de uma especialização. Então, você foi por uma questão de oportunidade, e muitas vezes no nosso caminho, eu fui para patologia por questão de oportunidade, você foi para improvisação por questão de oportunidade. Muitas vezes, alguns já sonham, outros a vida vai levando, como no teu caso até, por uma situação de datas e de prazos, foi para a construção civil. E a questão muitas vezes é o que a gente faz com o que a vida faz com a gente, né? Como você conseguiu aí reverter algumas situações e, dentre as oportunidades, potencializá-las a teu favor. E dentro desse processo, você entendeu logo, acho que logo que você se formou, você já foi para uma especialização? Foi 1, 2 anos ali? 6 meses. 6 meses? Que então já foi imediato. O que acontece? Na época não era comum, não tinha curso EAD, era muito pouco, isso é uma época antes da pandemia. Sim. Você sabe, você também veio dessa época de procurar especialização. Era horrível, você não tinha. Você tinha um curso aqui, outro ali, você tinha um instituto que dava ou 2. Você não tinha essa oferta, que eu falo que é benéfica para o mercado, de ter várias instituições de qualidade dando curso. Então, eu terminei. Eu era estagiário, eu terminei. E na minha vida pessoal, eu casei no mesmo mês que eu terminei a faculdade. Então, assim, uma loucura. Eu terminei, teoricamente, meu contrato de estágio estava encerrado. Eu não tinha certeza se ia ser efetivado ou não, e eu casei. Então, já que é pra ser louco, vamos ser. Emoção ao extremo. Adrenalina. Injeçãozinha de adrenalina da vida. Mas se você não tiver um problema, você não tem por que procurar solução. E aí a gente eu comecei a ver. Aí nas reuniões da ABNT, eu conheci o coordenador do curso. Ele falou, olha, nós vamos abrir a 3ª turma. Faltam 2 vagas, 2 inscrições. Curiosamente, nessa reunião estava o Soncini. Aí o Soncini falou, não, eu ainda não fiz, mas eu vou, não sei o quê, estou negociando lá algum detalhe, mas eu vou. Eu falei, então falta só um, eu fecho. Por quê? Fazia 3 anos que eu já estava vendo essa pós para quando me formasse, só que não tinha aberto turma. Sim. Então eu falei, olha, se eu não for agora, a próxima turma pode demorar 2, 3, 4, 5 anos. Hoje a gente tem pós-graduação praticamente todo ano. É uma pós que é referência do IDD, vocês fizeram, você e o Alexandre Soncini como alunos, colegas de turma, e conseguiram aí uma oportunidade de se especializar bem. Então. Então, assim, não tinha. A gente não sabia quando ia abrir outra. Então, é aquele negócio. Você pegar a deusa da oportunidade grega, ela é descrita com asas no pé, e uma trança grande na frente e da orelha para trás careca. Porque ou você agarra ela pela frente na hora que ela estiver vindo, ou se você deixar ela passar, você não tem o que agarrar na parte de trás do corpo dela. Então, a hora que eu vi a oportunidade, eu agarrei, que era o que tinha. Porque senão eu teria que ir para uma outra área ou fazer outra especialização. Isso te transformou. Transformou. Porque mais do que o conhecimento técnico, foi a geração de networking e parcerias, né? Eu falo que a primeira grande transformação, tem um diagrama que eu gosto muito, que é o de Dunning-Kruger, que ele vai mostrar o quanto você acha que você sabe versus o quanto você realmente sabe. Isso daí eu falo para todo mundo que me conhece, eu falo, quando eu entrei na pós eu achei que eu sabia tudo. Depois de 2, 3 aulas eu descobri que eu não sabia quase nada. Então eu tive aquele choque de realidade, foi a primeira coisa. Foi, olha, Ednei, você tem muito ainda o que aprender, tem muita coisa que você não sabe fazer, tem muito sistema que você não conhece. Por quê? Porque dentre os 40 sistemas que a fábrica produzia, eu dominava todos. Só que no universo isso não é nada. Não entendia de injeção, não entendia de recuperação de estrutura, categorização de material. Eu não fazia a categorização que eu uso até hoje, que quem me ensinou foi o professor Haddad, que separar material não só como rígido e flexível, colocar a categoria de elásticos, que foi aonde fez um plin do porquê eu não posso usar as argamassas poliméricas flexíveis em lajes, que flexível não quer dizer elástico. Aí eu falei, peraí, então aqui tem uma linha de pensamento. E nisso você vai conhecendo os outros profissionais, aí os professores referências, que hoje eu chamo de colegas,
porque a maioria deles dá aula até hoje no IDD, alguns estão com a gente no IPOS dando aula também. Que eu ia falar. Então, de repente, esses 2 alunos se formaram, construíram uma trajetória juntos, hoje são parceiros, professores, até porque hoje também não tem tanta oferta de cursos de pós-graduação no sistema de impermeabilização. Eu falo que já tem o dobro. Já tem. Se a gente contar cursos regulares de pós com certificação, Exatamente. Você já tem pelo menos 2. Exatamente. Eu falo, dou aula em 100% das pós-graduações relevantes de impermeabilização. Dou aula no IPOS e no IDD, 100%. Só que você, como aluno, se transformou em professor na pós do IDD e agora na pós aqui do IPOS e da ADEPAT, que tem uma proposta com foco voltado ali para patologistas, para engenheiros diagnósticos, nessa área de nós nos especializarmos em sistemas de impermeabilização. Porém, só que patologia é entender sobre como construir, sobre como projetar. Um projeto bacana. Junto com outros professores, você e o Sonsini estão... Como é que é viver essa experiência? De repente, olhar para trás e ver aquela decisão tomada e hoje você como professor ao lado do Sonsini vivendo essa experiência, meu irmão. Olha, te falar que assim... Eu sempre fui muito cético. Até um ponto da minha vida eu fui muito cético. Depois eu comecei a entender que tem coisas que acontecem porque tem que acontecer na hora que tem que acontecer. Hoje eu tenho essa... acho que a vida tem pontos de inflexão. Se eu não tivesse tido uma crise de depressão naquele ponto da minha vida, eu teria provavelmente ido para fake. Eu passei acho que 3º ou 4º colocado no vestibular, então eu teria bolsa. E era uma faculdade muito mais reconhecida pela galera que eu estava do que a FATEC. Então, se eu não tivesse isso, eu não teria ido para a FATEC. Eu não teria conhecido o Sérgio Marossi, que foi o diretor. Até hoje ele trabalha na área de consultoria de impermeabilização, que me pescou para a impermeabilização. Se não tivesse começado a dar algumas crises na fábrica, não teriam saído algumas pessoas chaves que fizeram eu assumir um cargo maior do que eu estava pronto. E assim não ter me colocado numa mesa da BNT. Não teria conhecido o pessoal, não teria conhecido o Ricardo e o Alexandre, provavelmente não teria feito a pós do IDD, que não teria me formado, que não teria virado professor. Então, assim... que não estaria aqui, nós não estaríamos conectados nesse exato momento. Não, porque quando eu comecei o curso, eu queria trabalhar com estruturas. Eu queria ser projetista e calculista de estruturas. Eu não queria trabalhar com execução de obra. Na verdade, quando tudo começou, eu queria ser calculista de obras de arte. Hoje, depois que eu fui traumatizado pelo cálculo estrutural na FATEC, eu desisti dessa parte. Muito bom, meu amigo. E nesse processo, a aula que você vai ministrar, a disciplina ali, né, é focada em recuperação de sistemas de impermeabilização e inovações nessa área, né? Porque nós vamos falar muito sobre a questão da execução das obras de impermeabilização, mas muitas vezes nós temos a necessidade de recuperar. Nós construímos e depois acontecem os problemas, são feitas as inspeções, diagnósticos, e aí com isso precisa gerar um processo de terapia para tratar esses problemas. Quais são os principais desafios para recuperar um sistema de impermeabilização? Vou começar um pouco antes. Quando a gente falou da minha trajetória, é engraçado que eu sempre defendi o reparo e a recuperação. Sempre. Foi uma coisa que eu já fazia na época da indústria, defendi durante a minha pós-graduação. E o pessoal sempre falou, Ednei, para, isso é gambiarra. Pô, Ednei é o gambiarreiro. Aí hoje, com o avanço, o pessoal fala, não, realmente a gente tem... Porque a execução está num nível tão ruim que se eu não fizer essa recuperação, essas intervenções, eu vou ter que quebrar muitas vezes. Então, tudo começou nesse pequeno ponto. Tanto que eu brinco que minha matéria é recuperação, reparo, manutenção, gambiarras e inovações. Porque tem muita coisa que tem que fazer ajuste técnico em loco. Então, eu fui um dos primeiros a levantar essa bandeira. Então, acho que foi um diferencial no mercado. Então, o pessoal começou a me enxergar por causa disso. O Sonsini que eu tenho de vida, ele tem de experiência de impermeabilização. Então, ele já tinha uma carreira. Falo que a surpresa foi eu acompanhar ele nessa trajetória de dar aula junto, de fazer... Porque ele já dava curso, já dava palestra, já dava treinamento em construtora. Eu que vim Peguei aquele vácuo da Fórmula 1. Pegou a crescente. Foi, vamos.
Então, quando eu vim junto e eu defendi essa ideia, aí junto, lógico, você vai ter outros nomes no mercado, o Fornazaro, que trouxe o LD para fazer a recuperação pontual sem quebrar tudo, onde ele detecta os pontos. Até porque para recuperar, precisamos de um bom diagnóstico. Bom diagnóstico. Acho que a primeira grande ferramenta é essa. É você ter um diagnóstico, você saber o que vai fazer. Saber o que está acontecendo e onde está acontecendo. O nível de especialização ele é muito maior. Acho que você tem que ser estar um nível acima. Para fazer a implementação, você já tem que ser um profissional qualificado. Acho que para fazer uma recuperação pontual, você tem que ser um super qualificado. Porque você tem que entender, primeiro, não só como fazer, como não fazer, porque você tem que detectar o que foi feito errado, ou o que não foi feito. O que deveria ter sido feito. Ou deveria ter sido previsto e não foi. Então, assim, você começa nesse ponto. Aí você precisa de fazer testes. Então, aí os traçadores químicos ajudam. O ILD ajuda. Uma inspeção pontual ajuda. Você começa a fazer para achar e detectar. Eu faço analogia com a medicina. Essa analogia que o pessoal gosta, que veio para o nosso mercado e ficou, é a cirurgia invasiva. Antigamente, você quebrava uma perna, tinha uma fratura exposta numa perna, você tinha que cortar a perna, senão você morreria por causa disso. Hoje, você consegue fazer uma cirurgia, recuperar, e você não perde a perna. É uma intervenção muito menor. Ainda é uma intervenção drástica, mas é muito menor do que se você fosse arrancar a sua perna. Então, para fazer essa recuperação, primeiro, conhecer de materiais. Por quê? Quimicamente, você saber o que tem afinidade com o quê. Fisicamente, o que tem afinidade com o quê. Qual é o estado de degradação daquele material. Então, conhecer como os materiais envelhecem. Para ter uma noção, você não vai conseguir precisar ali com anos, meses e dias, mas você consegue ter uma noção. Hoje, o sistema no mundo, 75% ainda é manta asfáltica. Então, é o sistema que a gente mais usa. Então, lógico, é o que a gente mais recupera. Então, você sabe, olha, como que um asfalto envelhece? O que é um asfalto no estado limite da sua vida útil? Então, para tudo isso, você tem que conhecer para conseguir recuperar. Também não adianta eu recuperar... Compensa recuperar, dependendo da vida útil daquele material, do comportamento que ele vai ter. Qual que vai ser a vida útil residual pós-recuperação? Exato. Aquele diagrama que todo mundo trabalha com isso, já viu, né? Que a manutenção você vai recuperar, aquele diagraminha de onda bonito, que teoricamente é muito bonito. Na prática, ele é um pouco distorcido, um pouco Com toda certeza. Mas você trouxe algo importante, que é conhecer os materiais, e até por isso que a FEIPAT ela acaba sendo uma protagonista nesse assunto, onde nós conseguimos identificar quem executa, quem inspeciona, os equipamentos, mas também ter um acesso mais próximo com quem fabrica. E aí, não, como é uma feira técnica, ela não se torna uma feira para você pegar catálogo, ou para você olhar lá a marca do produto e os 15 benefícios extremos. Mas é para você ter a oportunidade de estar reunido com os técnicos daquela empresa, com o químico, com quem conhece, quem idealizou, para você ter uma aproximação e conhecer tecnicamente sobre como é que funciona aquele material. Porque quando a gente tem isso, e você trouxe algo bem bacana, você entende o envelhecimento do material, as questões de durabilidade, de compatibilidade, muda completamente a nossa visão. Porque talvez hoje aquele sistema de impermeabilização tenha alguns problemas pontuais, mas já tem 30 anos de vida útil, e dependendo do sistema e do material que vai ser executado, uma recuperação vai conseguir dar uma sobrevida, né, que é a vida útil residual, de quanto tempo? Porque o próprio material ele pode se perder, né? Nós fazermos ali um remendo novo e um pano muito velho, e às vezes o próprio sistema de recuperação pode se transformar num ponto de problema para aquele sistema de impermeabilização. Exatamente. E outra, aí você pega sistemas, por exemplo, um que eu amo, eu falo que teve um professor meu gigantesco da vida que defendia esse sistema com incidentes, infelizmente ele não conseguiu se perpetuar no Brasil, que é a manta butílica, a tão famosa manta butílica, que é um material feito similar ao que é uma câmera de pneu de moto. É um material que tem uma elasticidade absurda, uma durabilidade absurda. Só que hoje você não tem materiais para fazer reparos. Como que você vai reparar?
Ou você vai para quem tem uma cola especial para fazer, só que a mão de obra não está preparada. Então, o custo para você fazer um reparo ali acaba inviabilizando. Ou então, mantas, por exemplo, com o PVC. Mantas de PVC têm durabilidades enormes. Então, é um material que dificilmente, a não ser que ele teve um ataque químico, uma degradação muito grande, é um material que normalmente compensa você fazer essa recuperação. Só que você tem que conhecer. Você tem que saber do que você está falando. Você tem que pegar na mão, ali literalmente no tato, falar, olha, esse material aqui está com cara que tem uma vida útil ainda, tem essa sobrevida, ou olha, aqui está com cara que esse material aqui não vai aguentar. E você tem que ser sincero para o cliente. E explicar isso desde o orçamento, que eu falo que a norma de garantia nova, ela traz essa abertura que a gente não tinha antes de fazer esses reparos. Porque antes era entendido que qualquer reparo você assumiria a garantia da área toda pelos próximos 5 anos. Hoje você consegue fazer reparo e dar garantia de 90 dias. Por quê? Porque a norma de reparo te libera a fazer isso. Eu tive um case semana passada, onde um condomínio que foi feita a impermeabilização pelo Sonsini 15 anos atrás, 12 anos atrás, ou seja, uma obra que já tinha ali 12 anos de feita a impermeabilização. O condomínio me ligou, pediu para eu instalar cadeira de acessibilidade para a piscina, porque mudou uma moradora que quer PCD e ela queria usar a piscina. Aí você vai fazer o quê? Você vai trocar toda a manta da piscina de um deck, que é uma manta que está lá, está funcionando até hoje, você não tem infiltração, está lá há 12 anos funcionando, você vai mandar arrancar tudo para fazer 6 furos? Então, falou, não, vamos abrir, a gente abre a inspeção, faz, testa, vê. Aí a gente abriu e falou, não, ok, o material está dentro do esperado, então vamos fazer o reparo. A gente faz o reparo, entrega, fecha e segue a vida. Cada um segue, porque o condomínio sabe o que esperar, o cliente sabe o que está esperando do seu serviço. Clareza na contratação. Clareza. Eu falo que tem muito serviço no Brasil, muito material bom que se queimou por falta disso. Material que quer ser o Coringa que faz tudo, quer ser o Superman da impermeabilização. Esse material serve para pressão positiva, negativa, é elástico, é rígido ao mesmo tempo. Não faz nem sentido. E acaba se queimando, porque o cliente acredita e para falar mal, a velocidade de propagação da informação é muito maior do que para falar bem. Seria nos sistemas de impermeabilização, nós poderíamos considerar que estão aí uma das principais áreas da construção civil que buscam inovações e às vezes até exageram em alguns pontos, como você está trazendo, porque nós temos dentro da umidade, né, até ganhei esse livro aqui do nosso Emi, que é lá do litoral aqui de São Paulo, né, ele é o nosso embaixador aqui da Baixada, ele me presenteou com este livro. A umidade é um dos principais problemas da nossa construção, né? A água, como agente de degradação, acaba proporcionando para o ambiente construído inúmeros problemas que são percebidos pelo usuário com muito mais intensidade. Então, ele reclama muito mais, né, do que outros tipos de problemas que até pode ser um pouco, de certa maneira, convivido a umidade, e ainda mais o que a umidade gera, né, que são os problemas até respiratórios, mofo, bolor. Então, a umidade é um grande problema. E com isso, a necessidade de resolver esses problemas é gritante. E aí, com isso, a indústria tenta buscar soluções rápidas, fáceis, de fácil aplicação, para buscar vender, porque a gente precisa vender. E aí, de repente, bons produtos começam a ser tratados como milagrosos para algum sentido. Então, usa ali uma fita luminizada, usa ali, aí dá nome da membrana, dá nome de manta líquida, porque é só aplicar com um pincel e está resolvido. E se você for abrir o Instagram, vai ter várias inovações, é só aplicar um produto, só aplicar um detalhe ali e tudo mais. Você tem visto isso no mercado, parece necessidade de adaptar e de criar para resolver de maneira rápida algo sem ter feito um diagnóstico preciso? Existe isso. A indústria química ela avança muito. Se você for parar para pensar, a parte de acrílico, você falou das membranas. Você tem membranas desde a década de 60, 70. O que foi evoluindo é o polímero que está ali dentro para hoje chegar em superpolímeros.
Então você tem esse nível. Você tem o pessoal que não é técnico, quer aplicar. Então você abre o Instagram, você deve receber isso tanto quanto eu, que o pessoal vê e quer te mandar. Você tem uma laje que está toda cheia de problema. O cara quer fazer o reparo por cima de um piso, num quadrado de 2x2. Fala, olha, aqui eu resolvi. Fala, não, peraí. Aí falta conhecimento. Fala, engenharia 90% é bom senso. E está faltando bom senso. Eu falo porque eu fiz umas entrevistas de estagiário e eu dou prova de lógica para meus estagiários. Porque eu falo que impermeabilização é ensino. Agora, a lógica, eu preciso que eles já venham com uma base. E cada vez mais eu tenho visto essas notas caírem, o que é preocupante para a engenharia como um todo. Então, vejo muito produto assim. Porque no Brasil, o do it yourself é muito grande. Sim. Se for parar para pensar, o professor Emílio me passou uma informação da última vez que a gente estava junto. Salvo engano, 75% do nosso cimento é de ponta. Ou seja, está ali na... Autoconstrução, em home centers. Então, o pessoal não compra concreto usinado. Se for parar para pensar, então a gente tem uma linha para crescimento técnico muito grande. Absurdo. Se você pegar números como a Europa, esse número é muito menor. Então, a gente tem um nível para crescimento. E tem que acompanhar. Sim. A indústria vai vender para quem quer pagar. Então, ela tem que lançar produtos. Lógico, uma indústria de ponta, uma indústria que traz inovação responsável, a embalagem vai ser diferente, a comunicação vai ser diferente do que algumas que a gente vê por aí que traz venda por vender. A gente tem muito videozinho de vou fazer aqui 2 demãos desse material aqui, peguei, fiz uma tirinha, vou amarrar em 2 casos, vou puxar. Fala, tá, legal, o vídeo é entretenimento, mas de engenharia isso. Tá aqui aprovado no teste. Fala, não, isso não é um teste. O material é aprovado pela norma 9574 e 9575. Fala, legal. 9574 e 9575 não tem um critério de desempenho. Como que ele é aprovado por elas? São normas de orientação, não são de caracterização de produto. Então, você tem muitos que beiram até a má fé quando vão falar de alguns assuntos. Você diria, então, que o mercado do home center é totalmente diferente, ou bem diferente, do mercado técnico na construção civil? Muito, muito. Existem pessoas tentando mudar isso, existem, lógico, profissionais que mudam. Tem um amigo meu, o Gino, por exemplo, que ele trabalha numa empresa também, estava na FEIPAT, na MC Bauchimi. E a MC colocou um cara que tem uma especialidade técnica dos grandes home centers, exatamente para conseguir. E você vê os vídeos deles, a pessoa pega a argamassa polimérica para aplicar em laje. Por quê? Porque é tudo impermeabilizante. Eu vou levar a caixinha que custa 50, em vez de levar da caixa que custa 300, 400, que é o próprio. Por quê? É tudo igual. Não, não é. Não é porque é uma mistura de cimento com resinas que o material é igual. Ele tem características diferentes, propriedades diferentes, desempenhos diferentes. Vai falar de estruturante? O pessoal não sabe o que é estruturante ou como usar. Arremate de ralo. Então, você tem esses detalhes e o pessoal não conhece. E a gente volta para a FEIPAT, porque como, às vezes, o mercado final, o consumidor final, ele está ligado com as marcas e com os tipos de produto que ele vê na televisão, que ele vê no home center, que ele vê no jogo de futebol, que ele vê na novela, que ele vê no dia a dia dele, e que são excelentes marcas, excelentes produtos, mas a questão de qual aplicar e onde aplicar é uma prescrição técnica, volta para esse mercado, porque em uma feira técnica, você vai ter contato com produtos, e é isso que a gente quis trazer na FEIPAT, trazendo síndicos para a feira, porque às vezes ele pode ver um excelente produto, altamente técnico, uma empresa como a Serpol, que é a nossa parceira aqui, vai fazer a recuperação estrutural do condomínio X, apresenta especificação de um produto, de uma marca, com todos os detalhes, e às vezes o síndico pode olhar e falar assim, está usando um produto de segunda, porque eu não conheço tal marca. E como é algo super técnico e alguma dessas marcas nem vende em revenda, só vende direcionado para as empresas direto, ter um lugar onde, isso foi incrível, né? Onde os síndicos puderam ter contato com empresas e com produtos, para quando chegar lá na fase, na assembleia, falar, tal empresa está usando esses produtos. Não, é referência. Eu vi na feira, eu conversei com o engenheiro responsável daquele produto. E você vê que isso é cultural do brasileiro, né? A gente tem essa divisão. Tanto que eu, quando vou colocar a ordem de produtos
que eu coloco uma relação de fabricantes. Então, quando eu vou trabalhar com construtora, a ordem é diferente. Porque a construtora tem alguém mais técnico, que normalmente já conhece. Então, você coloca materiais que tem esse nome, esse apelo mais técnico. Então, por exemplo, eu tenho uma marca que eu gosto muito, que ela tem 2 linhas, uma de varejo e uma técnica. Eu coloco o nome de varejo e, entre parênteses, eu coloco o nome do produto técnico que eu vou usar, quando é condomínio. Por quê? Porque se eu coloco só o técnico, ela acha que é a segunda linha da marca. Não, Entendi. Pelo contrário, é a primeira linha que você não tem acesso, porque é um material diferenciado, é um material para não se queimar. E mesmo assim teve material queimado, a poliureia, por exemplo. Na época da Copa do Mundo do Brasil, ela foi muito usada. Um monte de gente comprou equipamento. Só que, por falta de capacidade, é um material fantástico, com características gigantescas, só que ele requer uma precisão de preparo de base muito grande, umidade do ar, umidade no substrato, tem que estar tudo controlado. Muita gente aplicando, o material começou a dar problema, porque quem sabia... Queima o sistema. Queimou o sistema. Hoje, tem um monte de gente que chega a falar poliureia, a pessoa vira a cara. Fala, não, eu acho muita coisa para um condomínio. Para uma indústria, funciona. Só que tem todos esses parâmetros para você seguir. Você vai conseguir garantir? Se você vai, ok. Se não, muda o sistema. Vamos para outra coisa. Existem poliuretanos de nova geração que atendem a maioria desses casos. Você não precisa matar uma formiga com tiro de canhão. Poderíamos dizer, então, que uma impermeabilização, no caso desse tipo, a gente poderia simplificar, ousadamente falando, entre a qualidade do produto, o sistema de aplicação, o processo e a base. O preparo de base. Muitas vezes, excelentes soluções não podem ser aplicadas pelo tipo da base que nós temos, ou o preparo da base pode prejudicar excelentes soluções de impermeabilização? Eu falo que hoje 75% do sucesso de uma impermeabilização é especificação correta. Então, lógico, se você tiver um material que não vai aguentar aquela solicitação, você pode ter o melhor aplicador, ele não vai aguentar. Aí a física não tem como a gente derrotar. A física você tem que seguir, que a física é implacável. E o preparo de base. O preparo de base hoje é o grande vilão. Então, você tem materiais que têm dado problema, têm apresentado patologia. E a hora que você vai ver é a base. Uma base irregular, base com buraco. Medição de umidade. Comprei aqui um aparelhinho que mede umidade de madeira, vou medir... Não é isso, gente. E umidade, você tem umidades que não são superficiais. Você tem umidades inerentes ao substrato, então o correto seria você fazer furo, fazer a sonda. Você tem uma norma ASTM para medição de umidade. No Brasil a gente ainda não tem. Quem sabe um dia aí a gente consiga fazer a adaptação, mas a gente não tem. Então você tem isso, você tem rugosidade. Você vai falar de padrão CSP, que a maioria não conhece, não sabe o que é aquele padrão que vem com as rugosidades, você saber até onde, olha, até aqui eu posso aplicar. Daqui para cima, não, você vai ter que fazer um estucamento, um preparo, um lixamento, ou entrar com outro tipo de promotor de aderência, um promotor às vezes que é um argamassado, espatulado para fazer isso. A queda para os ralos, a queda para o ralo. Mas essa impermeabilização eu não posso usar em piscina, por que eu preciso ter queda? Durabilidade. Se você tiver queda, o material vai durar muito mais porque não vai ficar agindo todo o tempo. Ele vai agir, a água vai ser direcionada para o ralo, escoou, ele vai parar. A hora que ele for solicitar novamente, ele vai entrar. Ele não vai ficar constantemente ali sendo solicitado a ponto de entrar em fadiga. Fadiga, isso que eu ia falar. Muitos materiais eles vão ter uma vida útil reduzida por fadiga. Então, se você conseguir evitar o processo de fadiga do material, você aumenta a durabilidade do seu sistema. E você vai falar de lei de Rush, por exemplo, que vai falar de fadiga em estruturas com solicitação constante e inconstante. Aí a gente entra de novo. Você tem uma boa base teórica. Pelo CREA eu não posso projetar estruturas. Embora tenha tido aula de resistência de materiais e estruturas com 2 profissionais incríveis do mercado, eu sei o que é lei de Rush, o que é desgaste mecânico, eu sei calcular, eu sei usar a fórmula para calcular estrutura de concreto, tanto que eu montei um trabalho que eu estou fazendo sobre estruturar argamassa de piscina, de proteção mecânica de piscina, porque é uma patologia que eu vi aumentar muito de esplacar.
Então eu comecei a fazer o cálculo de quanto de tela você precisaria para aguentar todos os esforços da piscina. E como fazer isso? E juntas de dilatação em piscina. Por quê? Para sair do empírico e ter um cálculo teórico. Mas para isso você precisa ter uma boa base. Então, quando a gente fala de base, é base para o profissional, é base para o produto, base para o aplicador. Então, onde que se formou seu aplicador? Você tem uma escola na sua empresa que formou um aplicador? Você pegou ele pronto do mercado? Você colocou ele num Senai para se formar? Você pegou algum curso preparatório para profissionais? Então, você precisa ver tudo isso. Então, a base é a base. Tem algumas perguntas para você, então, que me veio aqui. Falando de preparo de base, nós temos vários sistemas de impermeabilização. Vamos começar por aí, então. O que vem na tua mente aí, quais são os principais sistemas de impermeabilização que vem na tua mente? Hoje, estatisticamente, manta asfáltica domina o mercado mundial. Depois você vem os acrílicos cimentícios, os acrílicos, poliuretânicos, acho que são os principais hoje. Aí depois você tem PVC, PVMA, Puma, enfim, sistemas mais inovadores. Cristalização integral é um sistema que tem crescido bastante. Eu tenho participado de alguns projetos de piscina de ondas de surf e a maioria delas usam sistemas duplos ou triplos, com principalmente cristalização integral. Então tem bastante coisa nessa linha. Mas se eu for falar... vamos falar do dia a dia. Manta asfáltica, com asfalto ou maçarico, e membrana acrílico cimentícia, que aí pode ser as poliméricas rígidas, flexíveis. Agora a linha das elásticas que estão surgindo também, que é bem interessante. Qual a diferença de flexível para elástico? Flexível, ela faz um movimento de flexibilidade, então ela pode ser usada em banheiros, aéreos, pequenas varandas. A elástica, ela tem um teor de resina maior, então ela já aguenta pequenas movimentações, até alguns materiais falam até 400, 500 metros quadrados. Então você já consegue ir para lajes. O que acontece? A membrana acrílica que era usada, que é a famosa manta líquida, ela é muito fina. A película final dela é muito fina. Então, algumas empresas estão colocando cimento para aumentar essa espessura e assim você consegue ter uma tolerância maior à falha de preparo de base. Ou seja, estão modificando os produtos para a incapacidade nossa de preparar bases. Aí com o cimento você também acaba diminuindo a absorção de água, você ganha melhor resistência mecânica, então num eventual tráfego de pessoas para fazer uma manutenção. Então, na sua casa da praia, que eu sei que você tem lá 8 caixas da água, você tem aquela lajona técnica, você pode usar uma membrana acrílico-cimentícia elástica, que ela vai aguentar essas deformações da laje, você vai conseguir andar e normalmente o custo dela é mais baixo do que se eu for para uma manta asfáltica ou uma membrana acrílica. Se nós formos para a manta asfáltica e alguns dos principais sistemas, eles necessariamente não são expostos, né? Então você tem dentro do sistema, poderia ter. Normalmente você tem a manta asfáltica e depois você vai ter todas as outras camadas separadoras, se tiver proteção térmica, mas vamos chegar aqui na proteção mecânica e o revestimento final ali do piso. Esse é o grande desafio, né? A grande questão da impermeabilização, porque o custo dela numa construção vai ser o quê? 3%? 2 a 5% no máximo, dependendo ali do sistema. Eu tenho informações de construtora de 0,85% a 1,2%. Então, tem um amigo do Rio que fez esse levantamento, eu acho que é uma das maiores empresas de impermeabilização do Rio de Janeiro. Ele fez um levantamento com os clientes deles gastam mais com papel higiênico e desinfetante durante a obra do que com impermeabilização. É triste ouvir essa notícia. Mais ou menos de 0,85% do custo de uma obra é o sistema de impermeabilização. E se nós falarmos, então, que muitos dos problemas de impermeabilização vêm da ausência de projeto de impermeabilização, que é obrigatório, mas não fazem ou não fazem adequadamente, porque eles não querem gastar com o projeto. Quanto que seria a porcentagem? É um absurdo de você não considerar projeto de impermeabilização dentro desse sistema. Eu falo uma analogia com o pessoal de estruturas. Se eu fizer uma casa sem um projeto de estrutura, porque eu não quero gastar o dinheiro do calculista, quanto isso vai me economizar? Normalmente, você vai perder dinheiro. Porque o consumo de concreto e aço... Você vai colocar um concreto mais resistente do que precisava, vai fazer mais fundação do que precisava... Colocar mais aço que precisava. Normalmente é assim. Normalmente. E que se for menos,
Acho que é pior ainda, porque depois o problema pós-obra vai ser absurdo. Vai ser absurdo. Então, eu entro na mesma linha. Sim. Então, ou você vai fazer uma impermeabilização abaixo do que você precisava, ou muito acima. Tá bom, a gente tem projetistas que não deveriam ser chamados de projetistas, que é uma discussão eterna. Uma outra linha aqui que fica por baixo dos panos, que às vezes dou uma luz nisso daí e o pessoal fica bravo comigo. Por quê? A gente tem projetistas que não entendem o que é necessidade do cliente, que é diferente você fazer um projeto para o cliente final e para a construtora, que cada um vai querer uma vida útil de desempenho diferente, e colocam sistemas que você fala, isso daqui é inexequível, financeiramente inexequível. Você está colocando esse sistema para o pessoal chegar na obra e mudar, porque não vai ter verba. Então, a gente já passou muitas vezes por isso. Às vezes o projetista pode pesar muito a mão, por uma questão até de proteção ali, enfim. Desse jeito não tem problema algum, mas ele é inviável financeiramente, inviável ali para aquele processo e vão acabar não executando. Tá bom que a vida útil de projeto coloca uma responsabilidade de garantia num projetista muito grande. Sim, então a gente tem esse viés que a gente entende, porém tem muitos. Laje de guarita, uma laje de 10 metros quadrados. A manta dupla, 4 milímetros, tipo 4 colada com asfalto. Pô, peraí. Eu faço isso daqui no estacionamento de 1.500 metros. Uma laje de 15 metros. Será que dava para pensar num outro sistema? Dessa linha, nós temos um custo muito baixo em referência ao custo total da edificação. Só que se ela falhar, o custo de reparo é absurdo, de transtorno, porque nós não estamos falando somente dela. Se eu realizar uma pintura executada de maneira inadequada, o meu retrabalho será a própria pintura. Sim. Se eu assentar um piso de maneira inadequada, o retrabalho é o próprio piso ser reexecutado. Agora, quando você está falando de sistema de impermeabilização protegido, o custo que você vai ter para um reparo não é do sistema de impermeabilização. Não, e o sistema de impermeabilização ele vai ser menos da metade do valor. Então... Você vai trabalhar em todo o restante ali dos revestimentos. É um absurdo de problemas. Então, por isso, uma coisa que nada deveria ter economia, mas uma coisa que deveria ter uma atenção muito grande é nos sistemas de impermeabilização. Teve uma obra que eu participei da concorrência, perdi. Foi um apartamento de alto luxo ali na região dos Jardins, onde ia ser colocado um banheiro, que ia ser colocado mármore travertino. Pedrinha barata, todo mundo conhece. Para ajudar, ele queria importar da Itália, não queria aquelas versões nacionais, queria um negócio fino. Justo. Um apartamento que deve custar seus alguns milhões de reais. É o que ele quer. Faz sentido. Vou brigar com o proprietário? Ele quer aquele revestimento, tudo bem. Claro. Eu falo, vamos fazer um poliuretano, né? Nós temos um revestimento aqui que você vai gastar alguns R$1.000 por metro quadrado. Vamos fazer um sistema que custa uma centena. Na época não saía R$100 o metro quadrado, tem uns anos essa história. Ah, não, ficou muito caro, fechou com o cara para fazer com argamassa polimérica rígida. 1/10 do valor. 1 ano da obra de entregue, começou a dar problema. E aí? Quem que vai pagar o custo de quebrar e refazer esse mármore? Não tem. Porque uma pedra de mármore pagava o custo de impermeabilização do banheiro todo. Então, será que essa economia... Aí entra o projeto. O projetista saber o que é que tem ali, para saber o que vai fazer. Com toda certeza. Para saber, olha, aqui eu vou pesar um pouco mais a mão, porque se der um problema, meu risco... análise de risco da engenharia. Engenharia é análise de risco. O nosso superdimensionamento ele é baseado em premissas técnicas, não em achismo. Sim. Mas agora, ajuda o condomínio. Vamos ajudar aqui. Até que ponto é possível? Você tem uma laje de cobertura em um condomínio padrão em qualquer cidade. Nenhum condomínio, ou quase nenhum, mas até arriscaria nenhum, está programado, está preparado para um custo de um sistema de impermeabilização. Nas coberturas, nós temos o padrão ali, a manta asfáltica, e nós temos a proteção mecânica. E a proteção mecânica ela fica aparente, ela fica exposta ali para um uso técnico daquela cobertura. E, de repente, tem vários pontos de problemas com infiltração. Já uma edificação, já com alguns anos de vida. Dentro desse sistema, nós faríamos um ensaio de estanqueidade
com traçador químico. Nós temos aqui o nosso Yamalux, parceiro nosso. Vocês construíram o Aqualume, também uma excelente opção de traçador químico, que nós conseguimos colocar na água e lá por baixo, se aquela infiltração for gerada pela água que nós controladamente colocamos naquele teste de tanqueidade, tá claro que é daquele ponto ali, você tem um diagnóstico com maior precisão. Fizemos. Brilhou lá embaixo, apareceu o Aqualume, apareceu o Yamalux, colocamos lá a lanterna, olha lá, brilhou, tá tudo certo. Ponto. É muito óbvio um caminho de realizar um diagnóstico dizendo término da vida útil daqueles sistemas de impermeabilização e vai precisar então remover todo o sistema, chegar na laje e depois reconstruir o sistema com base nestes pontos, podendo solicitar ali um projeto específico para aquele item. O síndico recebe aquilo e fala, concordo, mas eu não tenho condições de gastar X mil reais para fazer esse tipo de atividade. Há um tempo atrás, talvez não tanto tempo atrás assim, e a gente pega hoje os resquícios disso, alguém tinha uma ideia. Aplica mais uma manta asfáltica e mais uma proteção mecânica. E a gente vê casos hoje em prospecções, 2, 3... Eu cheguei a pegar 5. 5 camadas de impermeabilização com proteção mecânica, aí palmas para o engenheiro calculista, ou não, né? Porque talvez ele pesou muito a mão a ponto de aguentar, mas obrigado por ter pesado a mão, porque suportou uma carga absurda de argamassa. Só que hoje nós ouvimos, vemos e apresentamos algumas soluções de sistemas de impermeabilização para recuperar esses sistemas, que pode ser até com uma vida útil mais reduzida, alguma coisa desse tipo, que aplica-se sobre a proteção mecânica. A viabilidade, de fato, quais seriam os caminhos aí para um síndico receber e aceitar um técnico prescrever isso para algum condomínio? Aí tem que assistir minha aula, pô. Você quer que eu dê metade da minha aula aqui de brinde, assim, pessoal? Então bloqueia! Vamos lá. O que você pode passar em versão pocket para nós aqui? Vamos lá. Dá para fazer? Dá. Alguns cuidados. Primeiro, carga. Verificar quantas camadas você tem. Porque uma coisa é se eu tiver uma manta e uma proteção. Ok, eu sei que ali eu vou ter uma carga e está dimensionado. Por quê? Porque senão uma pessoa não poderia andar. Uma pessoa como eu, que tem 140 quilos, eu não poderia andar numa laje se a laje não aguentasse uma sobrecarga um pouco maior. Então você tem esse primeiro adendo. Sistemas que eu posso usar. Eu não gosto de refazer com manta, porque ela é muito sensível. Então você tem que fazer a recomposição. As juntas dessas placas tem que ser tratada com material especial. Aí você pode entrar. Acrílico eu já fiz com poliuretano, já fiz com PVC. Então dá para fazer. Você vai ter alguns critérios, alguns detalhes que você vai ter que pensar. Então, por exemplo, essa água que ficar confinada entre as ruas, como que você vai fazer para ela sair? Como que você vai fazer o detalhe na tubulação de escoamento? Você vai criar um buzinote e matar aquela tubulação? Ou você vai fazer uma abertura e ligar na tubulação antiga? Então você tem esses detalhes. Mas em via de regra, dá para recuperar sem quebrar? Dá. Você tem hoje as lâminas de polipropileno que tem vindo para o Brasil. Já tem 3 marcas que tem isso no Brasil. Tem uma 4ª que está começando a operação também. Que elas servem para esse tipo de recuperação. Que você usa ela, a aderência dela no substrato é com uma argamassa AC3. Então você usa uma piso sobre piso, você consegue fazer até sem tirar uma cerâmica numa varandinha, alguma coisa assim. Só que você tem que observar todos os outros detalhes. Precisa de projeto. Precisa de projeto. É possível. É possível. Alunos e pós, aguardem que logo mais, no módulo do professor Ednei Lopes, vocês terão detalhes de como executar isso. Pode trazer as fotos, as dúvidas que a gente vai ajudando. Aqui não tem problema não. Consultoria, aqui a gente vai fazendo. Eu gosto disso. Meus alunos me perguntam como que faz, como não faz, o que dá, o que não dá. A gente vai, porque engenharia é debater. Como a gente não tem material técnico de impermeabilização, é triste isso, mas a gente não tem literatura técnica, não tem livro. Se eu quiser estudar estruturas, eu entro em qualquer biblioteca, qualquer livraria, você vai na parte de engenharia, tem livro de estrutura, de hidráulica, de elétrica, isolamento acústico é capaz de se achar,
Mas impermeabilização não tem. É verdade. O último grande livro que a gente tem de referência é da década de 80, acho que 80, 70. Então, assim, a gente não tem base teórica. Então, o conhecimento nosso ele é quase um conhecimento oral. É um falando com o outro, que vai falando, e a gente vai formando uma base de conhecimento que vai se passando. E você pode chamar 4 especialistas e cada um vai ter uma opinião diferente, porque Não, você tem uma questão técnica, é lógico. você não tem ensaio, então eu não tenho trabalho acadêmico. Então, como todos no frigir dos ovos somos cientistas, a gente não tem hipóteses para transformar em teses. Então, cada um trabalha em cima da sua hipótese, com os seus argumentos, e vai funcionando. E a experiência vai construindo conhecimento e vai gerando, por meio dos cursos, das pós-graduações, a gente vai se transformando, né? E cada um vai tendo. Isso que eu gosto de alguns profissionais do mercado que abrem essa possibilidade. Essa possibilidade de discussão. Porque eu falo, tem uma frase antiga, não lembro quem que é que falou, um filósofo falou, você discorde de um sábio e fará mais sábio. Discorde de um tolo e terá um eterno inimigo. Então, se você não concorda comigo, por favor, venha falar. Eu gosto de discutir, eu gosto de ouvir opiniões diferentes. Já mudei muitas opiniões nessas conversas. Já mudei a opinião de alguns que eu sei que foi, depois que a gente conversou sobre aquilo, realmente eu pensei, faz sentido o que você falou. Friedrich Nietzsche tem uma frase que atribui a ele do seguinte: jamais iria para a fogueira por uma opinião minha, mas iria para a fogueira pela capacidade, pelo privilégio e pela opção, pelo poder de poder mudar de opinião. Exatamente. Então, 20 anos que eu trabalho e penso assim. Depois desse contato, agora mudei completamente a minha forma de ver. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Isso é crescimento, irmão. É aprendizado. Auguste Comte, salvo engano, fala, não tenho vergonha de mudar de opinião, pois não tenho vergonha de pensar. Ó. Essa muito bom. Mas a engenharia é isso, gente. Coach Ednei Lopes, pronto, vamos fazer uma frase, já marca aí pela frase. Agora, sistemas de impermeabilização. O que eu tenho? Vê se eu estou errado. Se recuperar um sistema de impermeabilização é difícil pelo acesso de fato ao sistema, a camada, porque produto não é impermeabilização. Produto é a camada impermeabilizante ali que vai bloquear a água. Eu gosto muito de reduzir dentro da minha limitação técnica nesta área, que impermeabilizar é bloquear e escoar. Não é só você bloquear. Você bloqueia, ok. Só que vai dar fadiga, uma hora vai dar outros problemas. Então, o caimento é tão importante quanto o sistema ali impermeável que a gente aplicou. É um trabalho ali em conjunto. Bloquear e escoar. Tô errado? Não, inclusive eu tenho um case ali no Morumbi, aquelas coberturas do Morumbi baratinhas. Você só vai em coisa leve, né? Eu fui me especializando nessa área mais de alto padrão e foram me jogando em uns... Não tá no teu nível ali de conversa, tenta, né? Pra saber como se conecta. Pra poder falar de Nietzsche, de Comte com alguém, tem que ser um cara diferenciado, não é qualquer um que tem essas bases. Pô. E você falou de bloquear e escoar, eu lembrei desse case. Começou, uma cobertura duplex no Morumbi, e começou a pingar no meio da sala. Só que a parte de cima era coberta. Não tinha nada ali. A varanda... infiltrações fantasmas, né? E era uma cachoeira no meio da sala. Ele perdeu 2 closets, perdeu o armário, perdeu um monte de coisa. Um monte. E em cima, coberto. Coberto. Falei, não, vamos começar a olhar, não sei o quê. Aí começamos, procura daqui, procura dali, procura daqui. O que a gente descobriu? Na época da obra, foi feita uma impermeabilização, enquanto não se finalizava a cobertura, que vinha até o meio do apartamento e morria na parede da escada. Provavelmente para a água não destruir o que tivesse embaixo e eles conseguissem tocar a obra. E depois foi feita a impersão da área externa. E foi deixada uma passagem da área interna com a externa. Com o passar do tempo, foi fazendo a reação do cálcio, da argamassa por eflorescência, e tampou esse tubo. E não conseguiu escoar mais essa água. Aí começou a dar refluxo. Qual era o ponto mais baixo? O meio da sala. E ele começou a ter uma cachoeira no meio da sala. Aí nisso, a gente achou um tubo de descida de água pluvial da tampa da caixa d'água que passava ali próximo, que estava rompido. Só que ele rompia, caía na camada de impermeabilização e escoava. A hora que não deu mais escoamento, então foi... Desafios.
Desafio. Aí é o que você falou, você tem que bloquear esse coax, senão essa água vai cair para algum lugar. Ok. Aí é difícil acesso para eu tratar ali depois, que eu tenho que tirar a proteção mecânica e tudo mais. Mas a gente tem visto cada vez mais sistemas, onde possível, de deixar a impermeabilização exposta como camada final. Como é que você vê esse tipo de... Quais são esses principais sistemas e quais são os desafios, essas limitações para esses sistemas? Eu falo que assim, esses sistemas existem também há 50, 60 anos. Quem gostava de um sistema exposto desse eram os arquitetos... Nossa, fugiu o nome, gente. Que vergonha. O que projetou Brasília... Niemeyer. O Niemeyer ele gostava da cor de um que tinha um sistema que não existe mais no Brasil, que é o Neoprene Hypalon, que era uma membrana que ficava exposta num tom branco, que não é um branco branco, é um branco... White? Mais puxado ali no meio termo. Eu falo que, pra você perguntar pra engenheiro é tudo branco. Agora, pro arquiteto, ele vai ver uns 8 tons ali, 10 tons. 50 tons de branco. 50 tons de branco. Tanto se você for no Memorial da América Latina, o branco não é branco, ele é um branco diferente. E até por isso que muitas obras de Niemeyer tem, né? De Neymar, né? De Neymar. É branco, né? Por razão desse sistema de impermeabilização. Então, assim, não é novidade. Estão readotando por essa questão de manutenção. Eu sou a favor. Porque, por exemplo, numa tampa de caixa d'água, é mais fácil eu fazer um reparo ali do que eu subir. Descer com entulho, subir com areia, subir com cimento, subir com material. E materiais normalmente vão ficar expostos, ou você vai trabalhar com manta. Aí você tem a manta com acabamento ardoseado, manta com acabamento alumínio e manta com acabamento de geotexto. No Brasil você tem essas três. Lá fora você ainda vai ter manta com acabamento de filme de cobre. No Brasil não se tem, mas no Brasil você tem as três. Embora geotexto também, acho que tem uma fabricante só. Funciona bem, é fácil de reparar. Ou então você vai para os acrílicos cimentícios. Os elásticos hoje eles têm essa proteção UV, porque o comum, então as argamassas poliméricas não podem ficar expostas. Se for fazer, você tem que usar camadas, né? Você pode usar ela e uma por cima para proteção. Aí você pode fazer os blends. Blends. Tá muito chique hoje. Nossa, gente. Aí eu fazia isso muito na época da fábrica, porque você precisava... Eu preciso que chegue aí tanto. Eu falei, não, você usa 2 camadas desses aqui... Não é misturar, não, é blend. É blend, Você vai fazer... É um compósito impermeável. Tudo é como falar. Porque o concreto armado é um blend de concreto e aço. Faz sentido. Você faz a mesma coisa para os sistemas de impermeabilização. Você vai montando as camadas para o desempenho que você quer. E hoje você chega até num ponto de ter tecnologia de uma laje de estacionamento com poliuretano exposto. Essa é a última que eu ia falar. Então, porque você tem... Em áreas que tem concreto, lajes enormes de concreto, você realizar um sistema de impermeabilização e depois uma proteção mecânica... perde um pouco ali Eu falo que não... a eficiência da laje de concreto. Né? Se você for parar para pensar no sentido de uso da edificação, não faz sentido hoje... Aí, gente, você faço muito ainda estacionamento com camada dupla de manta, asfalto e uma capa de concreto em cima. Mas não faz sentido, porque não sei se você mora em prédio, eu moro. Não tenho vaga sobrando para remanejar carro para fazer manutenção. Não. Se eu tiver que fazer manutenção no sistema exposto, eu paro uma vaga, 2, ou faço uma programação ali mais rápida. Ora, cortar concreto, quebrar concreto, ensacar concreto, não, isso aí é um descobrir o ponto que está o problema. Não, aí o ILD já não funciona porque você tem uma malha de aço, então ele dispersa. Numa cobertura você acha. Então vamos falar, o que é o ILD e como é que funciona? ILD é uma tecnologia patenteada mundial. Ele é por mapeamento vetorial de campo eletromagnético, a famosa regra da mão direita. Velocidade, campo, força. Então, você umedece a superfície para favorecer o andamento dos elétrons, né? A dispersão dos elétrons, e você passa uma carga. Toda a carga ela vai sentido onde está o furo, porque é o sentido de escoamento da água e é o sentido por onde os elétrons vão caminhar. Você faz um mapeamento vetorial, e pelos vetores que você vai achando, você consegue fazer um triangulamento de posição. Então, você acha onde está por física e eletromecânica aplicada. Um abraço para aquele seu professor de eletromag que você odiava essa tecnologia aplicada em impermeabilização.
Diferente de um Holiday, que é o que o pessoal está acostumado como teste elétrico. Isso, a gente vê aquele... Aconteceu o Holiday. É o Holiday que você passa a vassourinha. E passa por cima já da camada impermeabilizadora. Da impermeabilização. Não é sobre proteção mecânica. Esse teria que ser durante a execução ali. Durante a execução. E o Holiday não pega emenda. Tá. O sistema do ILD, ele pega tanto emenda, porque ele pega a falha. E eu poderia fazer num condomínio pronto, antigo, que tem ali proteção mecânica. Eu já fizemos, já acompanhei algumas obras com o professor Fornazaro. Um abraço pro grande Fornazaro, gente boa demais. Mestre terrorista. Ele é espetacular. Doidão. Eu gosto dele pra caramba. Discuto muito com ele. Então, já fiz em jardim, por exemplo, jardineira, para saber se é da jardineira ou não. Já fiz em térreo, área com piso, área com pedra, área na proteção mecânica. Então, assim, área sem nada na camada de impermeabilização também dá para fazer. Então, dá. Tem um condomínio que a gente está fazendo junto, que ele está dando a consultoria, onde é um térreo, se eu não me engano, de 5.000 metros quadrados, onde a gente vai fazer 1.000 metros quadrados de reimpermeabilização, que são as áreas que a gente delimitou que estão com problema. Os outros 4.000 metros está planejado para fazer nos próximos 10 anos. Plano de manutenção. Plano de manutenção. Aí o condomínio não faz rateio, o condomínio consegue levantar verba, consegue justificar. Falar que tem que resolver os 5.000 metros agora é fácil, tecnicamente falando. Mas se não viabilizar, então você faz um plano. Olha, 1.000 agora, 2.000 daqui 1 ano, outros 2.000 daqui 3 anos, e você se prepara para aquilo. Incrível. Eu acho o seguinte, o problema da engenharia civil é que, infelizmente, a gente não se acostumou com algumas coisas que as outras engenharias têm. Então, se eu for para a área de mecânica, por exemplo, seu automóvel, você troca óleo, você troca pneu, você troca correia, e você sabe que se você não trocar e der problema, a culpa é sua. Engenharia civil, não. Construiu tem que ser para sempre. Não é assim. Você tem que ter um plano de manutenção. Hoje, se o motor do seu carro fundir, você vai ficar pé da vida, você vai xingar, mas você vai pagar uma retífica, vai arrumar e você vai voltar a usar o carro. Você não vai jogar o carro fora e comprar outro. Eu falo, em pernas é a mesma coisa. Quando você tem um ponto, 2, até uns 10% da área total com problema de filtração, é o fundir o motor. É caro, mas você faz um bom diagnóstico, acha as peças que tem que trocar, troca, resolve e volta a usar. Você não vai jogar fora, você não vai trocar de carro. Então, isso é importante a gente entender. E esse é o mercado da patologia, né? Quanto mais se constrói, todos esses prédios terão que ser cuidados pelas próximas décadas. E terão a necessidade de realizar inspeções, intervenções e procedimentos de terapia, mesmo para obras excelentemente executadas. Você tem oficinas em São Paulo especializadas em Mercedes, em BMW, em Ferrari, Lamborghini. Por quê? Porque são máquinas e máquinas dão manutenção. Sim. O problema é a gente esquece que a engenharia civil faz também uma espécie, não é máquina porque não se move, mas é um produto. Com certeza. Mas foi construído pela... E de valor agregado muito maior do que os carros, muitas vezes. Que, na verdade, se for parar para fazer a conta, a gente é o grande reciclador do mundo, né? Porque o nosso cimento é praticamente resto de escória, de alto forno. Porque hoje, se você pegar o CP3, se eu não me engano, 80% pode ser escória de alto forno, que é resíduo da indústria metalúrgica. A gente fala de colocar isolamento térmico como pó de pneu de borracha, que vem de pneu, porque a gente não tem onde enfiar pneu. Então, tudo da construção civil, onde não dá para colocar, a gente vai colocando. A manta asfáltica que muitos criticam, hoje, se a gente tirar a manta asfáltica, o que a gente vai fazer com o que sobra dos tanques de destilação das refinarias? Porque o que sobra é o CAP da refinaria, então tirou ali o diesel, o querosene de aviação, tirou tudo, todos os plásticos. Sobrou um resíduo na indústria petrolífera. Isso vai para a indústria, que vai transformar ou em pavimentação ou em matéria-prima da impermeabilização. E o que a gente vai fazer com isso? Usar. Então, se não for a manta asfáltica, salvo engano, é o APP, que é um dos polímeros usados. Ele começou a ser estudado na Itália. Ele era feito de um resíduo do papel, da indústria de celulose, que era muito desenvolvida, e não tinha onde enfiar. Conseguiram misturar isso com o asfalto envelhecido, e você chegou na manta asfáltica. Então, você tem uma série de itens que você consegue. As lâminas de polipropileno, uma das marcas, ela vem com uma história, uma pegada,
que ela tira o lixo das ilhas de plástico que tem no oceano, transforma isso num polímero e faz a lâmina de impermeabilização. Que a gente tem que pensar também que a construção, pelos volumes, a gente tem que dar destino a outras tecnologias, a outros materiais que estão no mercado aí, que não são propriamente resíduos da impermeabilização. Sensacional. Curtiram? Curtiu, Gabriel? Curtiu, Ednei? Pra caramba. Espetacular. Isso e tudo mais a gente vive na FEIPAT, então quero te convidar a conhecer esta feira de patologia das construções. Já tem aqui em algum lugar um QR Code, onde você já pode ir até o site e conhecer esse universo. E você, quem sabe, a sua empresa, a sua marca, ser um dos expositores. E lembrando, como uma feira técnica, nós temos 2 pontos importantes na FEIPAT. Primeiro, a FEIPAT Conference. Um auditório lindo, com um telão de LED espetacular, onde nós vamos organizar palestras técnicas sobre como construir, como inspecionar e como tratar os problemas da construção. E também a nossa famosa Arena Técnica, a arena de prática, um palco 360, onde os fabricantes ali, os executores, todos os expositores terão a oportunidade de aplicar na prática, demonstrar como é que funciona o seu produto, as suas aplicações e essas interações. Tudo isso e muito mais, faça parte da FEIPAT, meu irmão. Para a gente finalizar, me faça uma pergunta. É o nosso quadro do nosso podcast. Agora é com você e eu apenas respondo se assim eu puder. O que você mudaria hoje para a gente ter uma construção civil melhor a partir de 2030? O que você começaria a mudar hoje para a gente ter um resultado melhor para as próximas décadas? Principalmente, cuidar da mão de obra. De alguma maneira, reuniria todos os construtores de fato e construiria um projeto global de formação profissional para que a gente possa mudar a realidade da produção, conseguindo manter ensino técnico para aumentar a produtividade, melhorar a eficiência, reduzir retrabalhos para conseguir pagar melhor essa equipe. Então, se nós conseguirmos aumentar a produtividade, ter profissionais mais capacitados, conseguir reduzir custos de outras, pelos erros, pelo retrabalho, pela falta de qualidade, eu creio que nós vamos conseguir remunerar melhor e atrair melhor bons profissionais e pessoas importantes aí para trabalhar na produção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, óbvio, que é tecnologia e industrialização. Nós precisamos reduzir, né, as ações primárias dentro de canteiros de obras. Então, se a gente conseguir industrializar, nós vamos ter com menos profissionais, porque hoje não é uma questão de ter ausência de profissional, é não ter profissional. Talvez na faculdade sua, assim como foi na minha, a grande questão é a falta de mão de obra qualificada. Hoje, é falta de mão de obra. Então, você pega, por exemplo, silos de argamassa sendo viáveis porque é difícil ter operários para transportar os sacos de argamassa dentro dos canteiros de obra. Então, nós precisamos industrializar. E o terceiro ponto é a patologia das construções em destaque, assim como ela está acontecendo. Onde nós vamos ter profissionais que estudam, que traz uma proximidade melhor os problemas construtivos. Nós precisamos trazer luz aos problemas, não para falar sobre quem errou. Isso tem as esferas, cada um tem as esferas jurídicas, tem CREA, tem as institutos, associações, não estou falando disso. Mas nós falarmos do problema. Se acontece um acidente aéreo, a gente pelo menos ouve, não é do nosso universo, que esse acidente ele é tratado minuciosamente para todas as companhias aéreas para que aquilo não aconteça mais. Na medicina, a gente assistindo séries, e creio que seja verdade, se aconteceu um problema, alguma morte por erro médico, no mesmo momento há fóruns dentro do hospital, há detalhamento do que aconteceu para que não aconteça mais aqueles problemas. Se a patologia estudar os problemas e nós voltarmos para as construtoras e ter esse acesso para que possa trazer essa informação e controle de qualidade de patologistas, eu entendo que com essa tríade simples, nós vamos conseguir melhorar muito a nossa qualidade de obra.
Concordo plenamente. Falo que um pouco do problema nosso da engenharia é o ego, né? Da vida, né? É difícil você pegar alguém... eu falo... Não lembro quem que eu tava conversando. Não lembro quem que era. Que a gente tava falando... Você tem que fazer um evento de engenharia ao contrário. Cases de fracasso. Insucesso. Cases de aprendizado. Onde você fez e se ferrou. Porque assim... É muito bonito o case de sucesso. O case de sucesso é legal, você mostrar seu orgulho daquilo. Mas ninguém mostra onde errou e por que errou. Eu acho que isso falta um pouco da área de engenharia, a gente valorizar. Porque a gente quer ser o cara que resolve tudo. A gente quer ser aquele que está na linha de frente e fala, não, manda aqui que eu resolvo. Mas ninguém vê quantas vezes você errou até acertar. Se bem que não existe erro, né? Você pegar, quando o Thomas Edison foi apresentar a primeira versão da lâmpada com filamento de tungstênio, que é mais novo, a lâmpada nem sempre foi de LED, a gente tinha filamento de tungstênio. Ele te perguntava para ele, falava, mas qual é o protótipo? Eu falava, não, esse daqui acho que era o número 1000 e alguma coisa. Eu falei, e os outros? Eu falei, os outros me ensinaram como não fazer uma lâmpada. Eu não errei nenhuma vez, apenas descobrir 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Então a gente tem que voltar, pegar esses exemplos e lembrar que existem outros caminhos. E que é importante divulgar também quando tem alguma falha, quando não dá certo. E quando consegue resolver, como resolver. Espetáculo. Esse foi Ednei Lopes, senhoras e senhores. Então, deixe seu recado final naquela câmera ali. Olhe nos olhos de quem está te assistindo, te ouvindo. E fale do fundo do seu coração. Hoje, para deixar uma mensagem para todos vocês que estão assistindo, não tenham medo de perguntar. Muitas vezes na minha vida, na minha história, gente, você pergunta muito, você fala demais, você tira... você não fica com vergonha de perguntar. Não, gente, perguntar é a chave da vida. Tinha uma propaganda antiga que fala que o move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E se hoje, com 30 anos, eu conseguir ser considerado especialista, o CREA me reconhece como especialista, eu dou aula de especialização, foi porque eu perguntei muito. Então, perguntem até vocês começarem a ser perguntados. Então, uma dica aí para quem está assistindo, pergunte. Se tiver dúvida, pode me chamar no meu Instagram. Prof. Ednei Lopes está aí, está aberto. Quem quiser perguntar, tiro dúvida, ajudo. Quem eu puder ajudar. Essa acho que é um grande passo, o grande ponto para o crescimento da engenharia, das patologias, das construções, a gente começar a trocar informação. Então, se eu puder deixar um recado para todos, perguntem mais. E esse foi o nosso podcast. Na descrição tem vários links para você conhecer os nossos patrocinadores, parceiros, a FEIPAT, o Ednei Lopes e muito mais. Um forte abraço e tchau!